A gente, na semana passada, trouxe aqui, inclusive na sexta-feira, trouxemos aqui a advogada Samantha Pineda. A gente tratou da questão do Pará, lá da apreensão ilegal do ICMBio na fazenda do seu Pedro Coco, e todo o imbróglio, né, todo o histórico daquilo que aconteceu, todo o drama da família, né, e inclusive um corte desse, um short que a gente colocou desse programa no Instagram, bateu todos os recordes de audiência que a gente já tinha, né? Então, assim, mais de quase 700 mil visualizações. A gente teve aí mais de 70 mil likes nessa pauta e entendemos que é uma pauta necessária. Por isso, eu passei o final de semana, inclusive, em contato com pessoas na região. Falei com a filha dele, tá? Com a Cristina, que ela vem agora, estará ao vivo conosco nesse momento, assim como o advogado, o seu Pedro Coco, tá? E também com um conselheiro lá do conselho gestor, né, daquela unidade de conservação. Então, assim, a gente vai ter aqui uma dimensão muito mais ampla, muito mais profunda do que está acontecendo. Mas a gente vai além, a gente vai também trazer detalhes e documentos que mostram para onde foi o gado roubado do seu Pedro Coco. Por que roubado, Cláudio? Não foi uma apreensão oficial? Como é que você está acusando o ICMBio de roubar? Bom, quem está acusando não sou eu, né? Na verdade, a gente vê a reação das pessoas, a gente vê a defesa do seu Pedro Coco, todos eles com a mesma versão, né? A própria advogada que a gente trouxe na sexta-feira aqui desenhou para quem quisesse, né, que toda a ação que está sendo feita pelo ICMBio é uma ação ilegal. Aliás, uma ação contraditória, uma ação que contraria outras ações tomadas pelo mesmo ICMBio, né? Então há um desrespeito sobre até aquilo que já estava pacificado na região. Então há um desrespeito, há um uso de regras que não existem. Vocês viram aí uma apreensão feita à noite, na madrugada, né, esses sujeitos, né, não posso chamar de outra coisa, que servidores não são, servidores públicos não são. Aliás, se houvesse Ministério Público, esses servidores, e se houvesse corregedoria, esses servidores já estariam sendo investigados, porque eles fizeram, todo esse procedimento está ilegal. Eles conseguiram acampar, pedir autorização para a mulher do seu Pedro Coco, autorização para entrar na fazenda e acampar com uma justificativa mentirosa de que iam fazer uma ação em outro lugar. Vocês vão conhecer todos os detalhes dessa barbaridade hoje. E se instalaram lá, se utilizaram da infraestrutura, comeram, beberam, às custas do seu Pedro Coco, às custas do serviço da própria hospitalidade da mulher do seu Pedro Coco, e roubaram a propriedade deles, roubaram os gados deles. Então, assim, é também um problema, eu diria assim, perverso, né? Uma postura de um órgão oficial que ela não tem protocolo. A gente tem imagens desses servidores assistindo o jogo de futebol da Copa dentro lá da fazenda onde estavam dentro de uma operação. Então, assim, não há protocolo, não há nenhum pudor, é uma zona, é uma bagunça, é uma selva. E isso não pode ficar assim. Eu espero que a oposição realmente pegue aí essa pauta com força e coloque para frente e cobre a responsabilidade, convoque esses senhores aí, que são os chefes tanto do IBAMA, do ICMBio, convoque o chefe local, o chefe nacional para dar explicações ao Congresso Nacional. Isso é um desrespeito. Essa política ambiental do Lula, ela se transformou numa coisa absolutamente perversa, desrespeitando a lei, a Constituição, desrespeitando todas as normas e se expropriando a propriedade de terceiros, de pessoas de bem, cidadãos que nunca fizeram mal a ninguém. Então, assim, me parece que a gente está vivendo realmente a implantação do comunismo, tá, no Brasil. A gente aqui vai fazer a denúncia profissional necessária e técnica em relação a isso. Um compilado dessas imagens todas que me foram fornecidas e que mostram tudo que aconteceu nos últimos dias lá, tá? E aí, na sequência, eu já vou direto aqui para a Cristina, que eu quero ouvi-la, quero saber como é que tá o pai dela e também quero ouvir aqui toda a parte
jurídica, né, o que está acontecendo do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista administrativo, tá? Então vou falar com o Vinícius, vou falar com o Marcelo e vou abrir aqui para perguntas também dos nossos comentaristas. Por favor, produção, coloca o compilado do que aconteceu nos últimos dias lá na Terra do Meio. Gente, hoje, sexta-feira, dia 19, tá aqui o gado preso desde ontem. Colocaram comida ali, um pouco de comida, uma água aqui e ó, só pra vocês saberem, ainda tem esse resto aqui pra embarcar. Aqui, Marcelo, o Vinícius aqui, ó. Os bichinhos no meio do sol. Aqui, ó. Quero nem ir lá pra não, o bichinho tá enfeitadinho. Fica difícil você mexer e a dó e a piedade dos bichinhos presos. Você vê um patrimônio seu sendo judiado, coisa que você nunca viu. Triste, triste mesmo. Aí, não tem um do Ibama também. Primeira carreta saindo. Aí a terceira carreta saindo. Posso contar essa história da senhora para as outras pessoas, para elas saberem o que está acontecendo aqui? Tranquilo, eu tô falando a pura verdade, né? Confronto com qualquer um, foi o que foi acontecido aqui. Eu não preciso, assim, de nem aumentar nem diminuir, né? Então, muito obrigado pelo tempo. Eu sei que é um momento difícil para a família de vocês, mas é nesses momentos difíceis que a gente precisa mostrar a realidade para as pessoas que não estão aqui, entender o que é feito com os produtores, os trabalhadores que chegaram aqui há muito tempo. Eu nem aumento nem diminuo, porque eu não preciso, né? Eu só precisaria, assim, de respeito, porque se eles tivessem dito pra gente retirar o gado, a gente tinha tirado. Eles nunca chegou com nenhuma notificação. Então é triste uma coisa dessa, ver meu marido passando mal. Pressão alta, né? Tava Difícil. Também fico emocionado, desculpa. Mas a gente tá aqui com a senhora, a gente vai contar essa história, a gente vai trabalhar para impedir que esse tipo de coisa aconteça e continue acontecendo. Eu não saí fora. Não, Você ficou muito abalado, né? Eu não tive condições. Hoje eu tentei, eu fui buscar um leite lá no Sérgio, lá, eu dar meus cachorrinhos. Quando eu vi minhas leiteiras, apaguei. Não deixaram ele fazer nada. Nada. Então aqui é operação de guerra contra esse senhor aqui. Ó. Em vez de estar lá no morro do Rio de Janeiro combatendo traficante, não. Lá é proibido eles irem. Então aqui oprimindo o produtor. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, aqui, ó, a situação aqui, como é que eles estavam dando comida pro gado. Jogava o capim aí, ó, na lama, o gado comer. Com tanto pasto aí na porta, ó, verdinho, que podia dar comida ao gado, não, judiando. 3 dias o gado preso no curral, olha a situação aí. Chegava com o capim e jogava dentro dessa lama aí pra alimentar o gado. Era o sal que é comprado com o dinheiro de vocês, com o dinheiro da gente. E aí o que eles fazem aqui, ó? Joga no meio do pasto e abandona aí, como se fosse nada. Ó. Isso aí que você viu. Ainda tem fogo com o lado deles, ó. Depois pula no pasto aí, queima o capim. Outra multa pro morador, né? Mas não foi lá que botou não, você não viu. Igual vocês estão pagando esse sal aí. Nós estamos pagando esse sal aí, porque ele deixar abandonado e jogado aí, como se fosse nada. Sacola de lixo aí pra todo lado. E ó. E é porque protege a biodiversidade aí, é quem protege a natureza. Aí, ó, plástico. E ó, o resto do alimento aí que é comprado com o nosso dinheiro. O que eles fizeram aí? Abandonaram aí, ó, com saco plástico. Garrafa com gasolina, combustível. Aí, ó. Aí não é só mais que pagar a conta não, vocês também. Nem o governo se manifestou, nem uma juíza. Nem estadual, nem federal, ninguém se manifestou. Então, o Link pode tudo, mano, Vigílio. Aí o seu Link e o seu Vigílio foram embora. O Sandil deixaram só o prego exposto aí. Jogado no meio dos pastos dos outros. Madeira, castanha serrada aqui, coisa que a gente não pode não. Se serrar, castanha vai preso ou multado. Às vezes pode. Aí mais madeira serrada por eles. As castanhas que vocês compram aí no mercado aí. É dessa árvore aqui, ó, que serraram a quantidade de madeira aí serrada aí, ó. A gente não pode não. A gente que mora aqui, se serrar, é multado, preso.
Vou serrar. Isso é castanha rosa, castanha do Pará. Tá aí, ó. Nós não pode serrar não, que é morador. O Vigílio e o Limpo pode serrar a castanha rosa. Isso aí fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Quantidade aí, ó. Pra fazer mesa, pra vir destruir a vida da população, do pequeno produtor eles podem. Aí, ó. Nós que moramos na região não pode fazer nada, agora eles podem tudo. É a castanha rosa, castanha do Pará. Ponha, por favor, nossos convidados todos. Eu quero perguntar para a Cristina como é que ela tá, como é que tá o pai, a mãe dela. Cristina, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. A gente tem notícias aí, informações atualizadas do estado de saúde deles, de toda essa situação. Eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência essa experiência pessoal, né? Porque a gente tem um problema que não é de ordem jurídica, econômica, que é um problema realmente até de ordem emocional, né? A gente viu aí vários dias, me parece que a operação acabou, encerraram a operação numa madrugada dessa, dias atrás, e vocês passaram lá, quantos dias seus pais passaram com essa gente dentro ali da fazenda deles, inclusive usando a sede, usando água, usando banheiro, e como que ficou essa situação, como é que eles deixaram esse local? Quer dizer, é tudo muito, muito estranho. Eu nunca vi, né, a pessoa ser alvo de uma operação policial e ter de abrigar os policiais na sua própria residência. Bom dia, Cláudio. Obrigada por dar voz à nossa família. Então, foram praticamente 20 dias de operação. Começou no dia 3, né? Eles usaram a desculpa que iriam fazer uma operação com o vizinho, deram uma palavra para minha mãe e para o meu pai que não iria mexer com meu pai e minha mãe. Minha mãe abrigou, sim, eles lá dentro. Eles usaram uma água, né, que tem um poço artesiano. As cozinheiras usaram os banheiros, e eles usaram o banheiro também até eles montar o acampamento, né. E acho que depois de 4 ou 5 dias, eles chamaram o meu pai e falaram pro meu pai que ele não iria ficar com aquela quantidade de gado que ele tinha, que só seria sem cabeça, e eles iriam apreender o gado. Minha mãe, mas meu pai pediu para retirar o gado. Falei, então já que a gente não pode, deixa eu retirar o gado. Não, eles não queriam. Na verdade, a intenção deles era realmente levar o gado, né? Não teve acordo, não teve nada. E aí foi o que vocês viram. Eles marcaram a primeira carreta e a população tomou o gado. Meu pai, assim... Meu pai tá desolado, meu pai tá destruído emocionalmente, a nossa família tá, mas eu acredito que para minha mãe, mas o meu pai é muito mais doloroso a situação. Porque você vê a sua vida inteira suada, sendo levada sem justificativa, sem defesa, sem nada. Simplesmente é igual chegar e falar assim, tudo que é seu não é seu, nós vamos levar. Meu pai teve tudo levado, tudo arrancado. A gente teve a dignidade retirada, o respeito, porque em nenhum momento a gente foi respeitada. Meu pai, por eles, é tratado como criminoso, como bandido. E isso é doloroso, porque um senhor de 68 anos, que é honesto, uma senhora de 67, que criou os filhos sendo empregada doméstica, meu pai fazendo cerca naquela região para construir o que ele tem hoje, para ele usufruir na velhice, ser tirado dele da forma que foi, sim, foi cruel, para te falar bem a verdade. E eles saíram da propriedade, né, no sábado, na madrugada, e deixaram isso aí, lixo, gasolina, vestígios de bebida alcoólica que eles consumiam no local, mesa, prego, um mau cheiro horrível na propriedade do meu pai, de resto de comida, e fora o trauma emocional que foi criado, porque até o momento a gente não tem noção do que foi feito, porque igual vocês viram, foi gado embarcado no escuro, minha mãe foi pega de surpresa, com gado também sendo embarcado no escuro. Eles agiram na madrugada. O que eles escondem a gente queria saber também, por isso que a gente busca a resposta.
Cristina, eu nunca vi nada do gênero, tá? E olha que eu tenho aqui quase 30 anos de jornalismo. Júlia Luci, servidores do ICMBio mentem para os proprietários de uma fazenda, entram nessa fazenda, acampam, você viu, né? Montaram a cozinha, montaram um acampamento dentro da fazenda, usam o banheiro, usam a água, usam tudo da fazenda. Eles operam à noite, quer dizer, embarcam gado à noite, eles consomem bebida alcoólica, assistem jogo de futebol. Quer dizer, que diabo está acontecendo? Isso aí virou uma zona, esse ICMBio é uma zona. O que está acontecendo? Esses servidores precisam ser alvo de processos administrativos disciplinares. É o mínimo. É o mínimo. Eu fico até na dúvida se são servidores. Porque é isso que eu queria perguntar. Essas pessoas se apresentaram algum tipo de carteira, algum tipo de identificação? Se apresentaram como do ICMBio, que eles iriam fazer a operação. Eles conhecem, Cristina, os seus pais conhecem esses servidores, né? Eles estão sempre por lá, não é isso? Eles sempre vão lá, assim, vão lá, dão uma olhada, nunca houve notificação, nunca houve nada. Eles vão lá, perguntam, falam que o papai está numa área do meio, aí a minha mãe alega que está lá aguardando a retirada deles, ou a indenização, porque já estão lá antes mesmo daquela área existir. Só que assim, eles chegaram lá e falaram para minha mãe que seriam só eles. No caso, eu acho que era 4 caminhonetes, isso a gente tudo acompanhando pelas câmeras, né? De repente, chegou o arsenal de guerra. Caminhão, várias caminhonetes, helicóptero, coisa assim que, de verdade, a gente ficou com medo pela vida dos nossos pais, porque a gente nunca tinha visto aquilo. Para que tanta operação, tanta gente armada, para quê? Para massacrar a dignidade de 2 idosos? Então, assim, eu nunca vi isso também na minha vida, de verdade.